Olá pessoal, eu sou Pedro Salles e nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um tema muito importante no âmbito das eleições, e já que estamos em ano eleitoral, a importância fica ainda mais acentuada, que é o tema das condutas vedadas, ou seja, o que é que os agentes públicos, aqueles que já estão na administração pública ou até em outros poderes também do Estado, não podem fazer no período que antecede as eleições, tá? Isso tem uma importância fundamental porque esses agentes que já atuam para a administração pública, ou no poder legislativo, ou no poder judiciário, enfim, não importa em qual estrutura de poder atuam, para que eles não utilizem essa máquina da administração pública, essa máquina estatal, a favor de suas próprias candidaturas ou das candidaturas daquele que eles apoiam nas eleições. Então é justamente para preservar o equilíbrio de oportunidades, a igualdade de oportunidades nas eleições, para que não viole também a legitimidade, a moralidade das eleições. Ou seja, é não utilizar a máquina pública em favor de uma determinada candidatura. Então quais são essas condutas? Eu vou falar aqui de condutas vedadas no sentido mais amplo, tá? Não especificamente daquelas condutas vedadas que são previstas enquanto condutas vedadas na legislação, tá? Basicamente, a lei de inelegibilidades vai trazer algumas, o Código Eleitoral vai trazer outras, a lei das eleições vai trazer outras também. Mas eu falo em um sentido amplo, porque eu vou incluir como exemplo de conduta vedada aqui para vocês a impossibilidade de realização de propaganda antecipada, tá? Esse tema não é de condutas vedadas propriamente dita, é de propaganda eleitoral, mas é proibido fazer propaganda eleitoral antecipada, ou seja, antes de 16 de agosto do ano das eleições, no caso 16 de agosto de 2022, não se pode fazer propaganda diretamente, né? É possível fazer alguns atos de pré-campanha, de pré-candidatura, mas não propaganda eleitoral propriamente dita, ou seja, não se pode pedir o voto, não se pode deixar muito claro que se está concorrendo a um determinado cargo, não se pode deixar muito claro também que aquela pessoa que está comunicando naquela rede social ou até em atos físicos, né, que não sejam digitais, que aquela pessoa é a única apta para exercer aquele determinado cargo, aquela determinada função que vai, enfim, está disponível a ser ocupado nas eleições do ano de 2022. Então, propaganda eleitoral antecipada é proibido pela legislação, tá? Isso pode ser punido com multa. E a depender da proporção de como isso é feito, pode até configurar um abuso do poder político, abuso do poder econômico, mas a probabilidade aí é menor. Além disso, a participação de candidatos em inaugurações, né? A gente sabe que uma das grandes formas de propaganda política tradicional, eu não diria nem da propaganda política atual, nessa nossa contemporaneidade do mundo mais digital, mas na política tradicional, a inauguração de obras públicas, a inauguração de equipamentos públicos é sempre um instrumento importante nas campanhas, tá? Mas é preciso dizer que no período de 3 meses que antecede as eleições, não é possível a participação desses pretensos candidatos nessas obras públicas, tá? Então, antes do dia 2 de julho de 2022, para trazer aqui a realidade para o nosso ano eleitoral, é possível participar de inaugurações. Depois disso, já não é mais possível, os candidatos devem se abster de participar dessas inaugurações, mais uma vez para evitar esse desequilíbrio no pleito, né? Porque aquele candidato vai ser mais exposto, né? Aquelas obras vão ser atribuídas à influência política daquele candidato ou à realização direta daquele candidato. E até pelo princípio administrativo, e aqui eu pego emprestado um princípio de outro ramo do direito, da impessoalidade, não é possível atribuir a realização de feitos pela administração pública por uma determinada pessoa, tá? É preciso separar. Aquela pessoa é um agente público, pode até ser a pessoa que toma as decisões, mas a realização deve ser atribuída ao ente público, tá? Afinal de contas, ele não fez mais que a obrigação dele de entregar equipamentos públicos para a sociedade, porque quem está fazendo isso no fundo, é o próprio Estado, tá? Outra conduta vedada, e aqui eu estou dando exemplos, eu não posso esgotar em um vídeo, porque
senão ficaria muito extenso e vocês não aguentariam assistir todo. Então, eu estou dando alguns exemplos dessas condutas vedadas, talvez as mais recorrentes e mais relevantes, tá? E a outra que eu queria trazer como exemplo é a cessão de bens públicos, bens móveis, imóveis, para campanhas, para candidaturas. Tá? Então, no ano da eleição, não se pode ceder para candidatos ou para pré-candidatos, se for antes do período eleitoral propriamente dito, bens móveis e imóveis da administração. E aí pode ser da administração direta, da administração indireta, autarquias, empresas públicas, fundações, pode ser da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, enfim, nenhum bem móvel ou imóvel público pode ser cedido, pode ser utilizado em uma determinada campanha. Mais uma vez, isso violaria a moralidade, a legitimidade das eleições, isso implicaria um desequilíbrio nessa disputa e isso não é desejável. Numa democracia saudável, os candidatos, os concorrentes devem participar da eleição com igualdade de armas, igualdade de oportunidades. Tá? Então isso implicaria, evidentemente, um desequilíbrio. Tá? Além disso, também não se pode ceder servidores públicos. Né? Assim como não se pode ceder bens públicos, não se pode ceder servidores. Pelo menos ali no seu horário de expediente, o servidor não pode participar de campanha, não pode trabalhar para um determinado comitê de um candidato, isso no ano eleitoral. Mais uma vez, isso seria uma forma de utilizar uma mão de obra que é da administração pública ou que é do Estado, que deveria estar ali atuando em busca da satisfação do interesse público, para um interesse particular específico que seria de um candidato. Então não se pode utilizar essa mão de obra de servidores públicos para realizar campanha política no ano eleitoral. Tá? Agora, claro, se esse servidor quiser, por espontânea vontade, né, participar de uma campanha que não seja no seu horário de expediente normal, tudo bem. Né? Ele, como eleitor, tem esse direito de apoiar uma determinada candidatura. Assim como, se esse servidor estiver licenciado, não estiver exercendo as suas funções, ele também vai poder participar da campanha com a qual ele se identifique, do candidato no qual ele quer votar, ele tem, enfim, esse alinhamento político, tá? Mas o que não pode é ser remunerado pela administração pública, estar ali imbuído de um munus público, né? De um dever público de atuar em prol do interesse público e destinar essa força de trabalho a um interesse particular de um determinado candidato. Isso não é possível. Eu estou falando aqui o cenário, né, correto, o cenário previsto em lei, o cenário que é também interpretado pela jurisprudência, mas a gente sabe que na realidade, principalmente no Brasil, a gente percebe isso de maneira muito clara, há um uso da máquina pública em favor de candidaturas, tá? Mas a legislação visa justamente coibir isso, impedir essa utilização da máquina pública em benefício de candidaturas específicas, sobretudo daqueles que estão no poder, evidentemente. Isso precisa ser evitado para que haja igualdade na disputa, para que haja isonomia na disputa eleitoral. Tá? E por fim, um último exemplo que eu queria trazer de condutas vedadas é a distribuição gratuita, né? A entrega gratuita de bens, de valores e de benefícios no ano eleitoral. Tá? Agora, claro que isso é por parte da administração, né? Eu estou falando aqui especificamente a entrega pela administração pública, pelo Estado, de bens, de valores, de incentivos, de benefícios, enfim, para evitar justamente o que seria uma compra velada de votos. Né? Seria o gestor público utilizar desse expediente de dar um benefício, de dar um valor, enfim, de dar algum bem de maneira gratuita para os cidadãos, para que haja uma atribuição ali de que aquele favor, se é que a gente pode encarar isso como um favor, foi dado por fulano ou por Beltrano que estava ocupando um cargo público e converter isso em votos, né? O que a legislação visa coibir é justamente isso. Agora, existem exceções. Quais são as exceções? A calamidade pública, né? O estado de emergência que faça com que a administração precise dar um benefício, dar um incentivo, como uma espécie de proteção social mesmo, como a gente viu acontecer na pandemia. Né? Mesmo no ano eleitoral de 2020, foi pago auxílio emergencial e outras tantas ajudas aí em todas as esferas de governo, seja federal, estadual, distrital ou municipal. Né? Aquilo ali se enquadrou nessa exceção de uma calamidade pública, de um estado de emergência que exigia que a administração
fizesse algo, né? Isso aí não poderia ser interpretado como uma compra de voto, porque na verdade era uma proteção social necessária no contexto de uma pandemia. E a outra exceção é justamente aqueles programas sociais, aqueles projetos sociais do Estado que já tivessem autorizados por lei, que já tivessem em execução no orçamento do exercício anterior. Tá? Então essa também é uma possibilidade, essa também é uma exceção. Então se já existe um programa social contínuo que não foi constituído no ano da eleição, né, que já foi constituído, autorizado por lei em um momento anterior, que já está em execução orçamentária no exercício anterior, isso pode continuar. Não é uma inovação. Né? E nós temos programas sociais, inclusive no âmbito federal, o Bolsa Família, por exemplo. Se a gente fosse, se não existisse essa exceção, no ano de eleição, o Bolsa Família teria que deixar de ser pago. Né? E não é esse o objetivo da lei. O objetivo da lei é evitar, impedir o oportunismo de, no ano da eleição, se criar um programa social de transferência de renda, por exemplo, justamente para ser também uma compra velada de votos. Tá? Então esses são os exemplos de condutas vedadas que eu queria trazer para vocês. Existem outros, mas aí está na legislação para que vocês possam também pesquisar e dar uma olhada. E se ficou alguma dúvida sobre essas condutas vedadas ou sobre outras que não foram faladas aqui, não hesitem em comentar, em esclarecer as dúvidas nos canais que nós temos à disposição. Tá? E não esquece, por favor, também de curtir se você gostou desse conteúdo, de compartilhar para que outras pessoas possam ter acesso a ele e também de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações, enfim, para dar esse apoio para que a gente possa propagar mais informação para mais gente a todo momento, tá certo? Então, até a próxima.